Olá, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre uma palavra que está lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. Levantando-se, o seguiu. Jesus estava passando e viu Mateus sentado na alfândega. Mateus era um publicano, coletor de impostos. Naquela época, os publicanos, eles conseguiam esse trabalho porque as províncias nas quais eles viviam, eles eram judeus, só que porém eles viviam em províncias que eram governadas pelo Império Romano. E esses judeus, eles conseguiam esse direito ali. Eles se voltavam contra o povo judeu e se aliavam aos romanos. E eles conseguiam esse cargo de confiança. E Mateus era um desses. E ele estava ali sentado na sua alfândega, no seu posto de trabalho, cobrando os impostos dos seus irmãos. E o que me impressiona é que a Bíblia relata que Jesus ia passando e, o vendo sentado, disse a ele: Siga-me. E ele de imediato levantou-se e seguiu Jesus. Nós vemos ali um homem que, na época, ele era considerado pelos seus irmãos um traidor. Mas, porém, diante do Império Romano, ele era um homem bem-sucedido. Acredito eu que poderia ter posses, teria uma boa condição financeira, devido àquilo que ele fazia. E quando Jesus disse a ele, segue-me, ele não hesitou, levantou e seguiu a Jesus. E logo adiante nós vamos ver que Mateus, ele abriu a porta da sua casa, fez um banquete, convidou Jesus, seus discípulos e os outros que, assim como ele, eram publicanos, considerados pecadores. E ceiaram, fizeram um grande banquete. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é assim. Quando nós ouvimos o chamado de Jesus, nós queremos que todas aquelas pessoas que estão à nossa volta também conheçam, também compartilhem da alegria que nós estamos vivendo em ter encontrado alguém que nos fez livres, alguém que nos tirou de uma vida de opressão, de tristeza, porque Mateus, por mais que ele tivesse um bom cargo diante do Império Romano, mas ele precisava de algo a mais, e esse algo a mais ele só encontrou quando ele ouviu a palavra de Jesus, falando para ele, segue-me. E Mateus, ele nos dá um exemplo do que é seguir a Jesus. Ele largou tudo para trás, ouviu a palavra e tornou-se um dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Apocalipse vai nos falar que o Senhor está à porta e se abrirmos, ele entrará e ceará conosco e nós com ele. E ali nós vemos que Mateus não só levantou e seguiu, mas abriu a porta da sua casa e convidou Jesus a entrar, a ceiar com ele. E Jesus entrou e ceiou com ele. E a vida de Mateus foi totalmente transformada. O Senhor o salvou e o seu nome ainda está escrito na história. E nós? Como está o nosso chamado? Como nós temos seguido a Jesus? Nós ouvimos a sua voz e estamos tendo realmente uma mudança de vida?
Ou só levantamos, aceitamos a Jesus, mas continuamos com a nossa vida da mesma forma, sem mudança? O Senhor, Ele nos chama para segui-lo e abrir a porta da nossa vida e deixar que Ele entre. E que através da presença do Seu Espírito Santo, Ele venha nos transformar, Ele venha nos moldar, nos capacitar, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem para nos mostrar, para que nós venhamos a conhecê-lo com intimidade de relacionamento. Porque Jesus, Ele veio para nos preparar o caminho que nos leva a Deus. E esse caminho é preparado através do momento em que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Através desse momento, desse reconhecimento, Jesus entra na nossa vida, começa a transformar de dentro para fora, começa a limpar as nossas feridas, a nossa alma, começa a nos fazer mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. Seguir Jesus é abrir a porta da nossa vida e deixar que essas mudanças aconteçam. Nós temos seguido Jesus, assim como fez Mateus, ou simplesmente falamos que seguimos, mas nenhuma mudança tem acontecido na nossa vida? Que o Espírito Santo venha falar ao meu e ao seu coração e que nos leve a ser verdadeiramente discípulos de Jesus, porque o discípulo é aquele que segue os passos do Mestre. Nós não estamos aqui para ser maiores nem melhores, simplesmente para seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus nos levam a Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos falar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E como amar a alguém que não conhecemos? E conhecermos a Deus é somente através de intimidade, de relacionamento. E isso acontece somente através do conhecimento da sua palavra, somente através da oração e da busca, para conhecer cada dia mais dele. E daí o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos fazendo lembrar, vai nos colocando nos braços do Pai. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele, que não sejamos somente seguidores, mas que assim como Jesus, nós venhamos ser filhos. Filhos que amam estar na presença do Pai. Na palavra do Senhor nós vamos ver, na maioria das vezes, Jesus retirando-se para estar com o Pai, orando, buscando a Deus diante de qualquer tomada de decisão que iria fazer. E nós, como está o nosso relacionamento com Deus? Nós temos dedicado tempo ao Senhor? Nós temos buscado conhecer mais dele? Ou simplesmente erguemos as nossas mãos, descemos as águas e agora está tudo bem? Não. O Senhor, Ele não quer nos dar só bênçãos, mas Ele quer que nós venhamos a ser bênção, aonde Ele nos colocar, aonde Ele nos enviar, que nós venhamos a ser bênção e instrumento de transformação na vida de todos aqueles em que nós possamos encontrar. Porque assim como aconteceu com Mateus, aconteceu na vida de todos aqueles 12 que ouviram a voz do Senhor, abriram mão da sua vida e seguiram ao Mestre. Por quê? É loucura diante dos olhos do homem a atitude deles, mas diante de Deus eles foram coroados e galardoados. E hoje eles têm o nome na história. Por quê? Porque eles ouviram e abriram a porta da sua vida para que Jesus entrasse e transformasse por completo
encorajando, dando ousadia, dando intrepidez, ensinando-os a falar, porque eles eram pessoas simples. Tinham ali pescadores, cobradores de impostos. Jesus era um carpinteiro. E através da entrega e da obediência, ele nos ensina até hoje. E ele muda a nossa vida. Basta que nós venhamos a abrir a porta e o deixar entrar, para que ele ceie e para que nós ceiamos com ele e desfrutamos de tudo aquilo que ele tem para nos ensinar e para nos mostrar. Eu quero que vocês conheçam um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que quer que nós sejamos filhos, um Deus que quer nos ouvir após um dia cansado de trabalho, um Deus que quer estar conosco, aonde quer que nós estejamos, Ele quer estar ali. Porque estar com o Senhor não é só quando se está na igreja. Estar com o Senhor é caminhar com Ele 24 horas. Aonde nós estivermos, Ele está com seus olhos, atentos ao que estamos fazendo, a como estamos, se estamos bem, se não estamos. E Ele está ali para nos responder. Basta que nós venhamos a abrir a boca e falar: Pai, eu estou com essa dificuldade. Pai, aconteceu isso. Pai, eu não estou sabendo lidar com essa situação. Deus, Ele não deixa ninguém sem resposta. O Senhor, Ele fala com cada um dos seus filhos de uma forma especial. Basta que nós venhamos buscar a presença dEle. A palavra do Senhor, ela vai nos falar que para aqueles que creem, nada é impossível. Eu creio em um Deus vivo. Eu creio em um Deus real. Eu creio em um Deus que fala comigo. Eu creio em um Deus que curou a minha alma de todo sofrimento, de toda dor, de toda angústia. E essa alma, hoje ela ama a um Deus verdadeiro e real. E é isso que eu quero compartilhar. É isso que eu quero dividir, porque assim como Mateus, o Senhor um dia me chamou: segue-me. Deixa tudo para trás e segue-me. Ouvi a voz do Senhor. Abri a porta da minha casa, abri a porta da minha vida e tenho deixado o Senhor cuidar. Tenho deixado o Senhor mudar. Tenho deixado o Senhor transformar. E o Espírito Santo tem dado graça, tem me ensinado, tem me conduzido no amor e na busca do conhecimento, cada dia mais, desse Deus que hoje não é só um Deus que está no céu, mas é um Pai amoroso, que me ama, que cuida de mim, que me ouve e que está comigo em todos os segundos, em todos os instantes, e que me dá certeza de que eu nunca estive e de que eu nunca estarei só, porque Ele caminha comigo, aonde eu piso a planta dos meus pés. E eu o amo, e esse amor faz com que cada dia eu queira conhecer, eu queira aprender mais e queira ser mais parecida com Ele. Porque o Senhor, Ele vai lapidando o nosso caráter, e quanto mais o conhecemos, mais queremos nos tornar parecidos com Ele. Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Ele nos deu livre acesso de estarmos na presença do Pai. E hoje nós temos a oportunidade de conhecermos a Deus como Pai e sermos filhos amados do Senhor. Ele espera ansioso por cada um de nós. Ele espera ansioso para se revelar a cada um de nós, assim como Ele é, Pai, que sente saudade, que quer cada um dos seus filhos nos seus braços. Ele não quer nos dar simplesmente bênçãos, mas Ele quer que nós o conheçamos como Pai, Ele quer nos ter como filhos. Filho é aquele que senta no colo do Pai e que sem reservas
chora, canta, se alegra. Se tiver triste, fala porque tá triste. Se tiver com raiva, fala porque tá com raiva. Enfim, filho, ele não tem segredos com o pai, porque é um relacionamento de amor, de amizade, de confiança. E é esse relacionamento que Deus quer ter conosco. E é esse relacionamento que eu quero te falar. Busque no Senhor. Creia no Senhor. Creia em Jesus, porque Ele vai te levar para os braços do Pai. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história. Eu não sei como que você está se sentindo nesse momento, mas eu só quero que você saiba que um dia eu estive aí e eu nunca deixei que as pessoas falassem. Eu nunca acreditei no que as pessoas falavam, porque eu sabia que não era simplesmente um Deus que estava no céu, mas que Ele era real. E hoje eu conheço, não mais de ouvir falar, mas eu conheço verdadeiramente como Ele é. E é esse Deus que eu quero te apresentar. É esse Deus que eu quero falar para você. Vale a pena buscar, vale a pena conhecer, vale a pena estar na presença e nos braços dele. Como que você conhece? Através do relacionamento, através da entrega, através da busca. Eu não sei como que você está. Eu conheci através da dor. Mas se o tempo da dor não chegou para você, busque o conhecer pelo amor. Porque Ele anseia por ter um relacionamento com cada um de nós. Por isso que o Senhor tem nos dado tempo. Por isso que o Senhor tem esperado. Porque chegará um momento em que não mais haverá tempo. E é por isso que eu te convido hoje a conhecer a Deus como Ele é, real, verdadeiro, e que quer se apresentar a você nesta noite como Pai, como alguém que quer ter um relacionamento e uma intimidade com você e te libertar de tudo aquilo que tem te oprimido, de tudo aquilo que tem te causado dor, sofrimento, mágoa, angústia, revolta, de tudo aquilo que você já não aguenta mais e de tudo aquilo que tem oprimido a humanidade. Só que para isso, primeiro nós precisamos conhecer e entender que Deus, é real, é vivo. E eu te convido a ser filho. Eu te convido a crer e a buscar por Ele. A palavra do Senhor, ela vai dizer: achegai-vos a mim, e Ele se achegará a vós. Procure conhecer ao Senhor como verdadeiramente Ele é. E daí Ele vai entrar na sua vida e vai transformar. Vai mudar. E você conhecerá como Pai, assim como eu conheço, assim como eu vivo o amor de um Pai. Um amor que eu desconhecia, mas que hoje eu desfruto. Assim como uma criança que corre para os braços do Pai diante de qualquer situação. Eu te convido a fazer parte dos filhos de Deus, de um Deus vivo, um Deus que quer habitar no nosso meio. Mas para isso, eu e você precisamos crer e precisamos buscar dele. Paremos de buscar só bênçãos financeiras, materiais, prosperidade. E vamos viver um tempo novo de buscar a Deus como Ele é, de conhecê-lo. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo quanto pedirmos no nome de Jesus, Deus fará. Por quê? Porque somos filhos. E o Senhor, Ele nos quer
e vai cuidar de nós como filhos. A palavra do Senhor, ela vai falar, pode o filho pedir pão e o pai dá pedra, pode o filho pedir peixe e o pai dá uma cobra. Imagine Deus. E nós somos filhos do Senhor, mas precisamos conhecê-lo como filhos, e não somente como alguém que vai atender as nossas necessidades, e não somente como alguém que vai abrir as portas, que vai nos abençoar, que vai nos fazer prósperos. Se nós não conhecermos ao Senhor, de nada vai adiantar todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Porque vai chegar um momento em que Ele vai voltar e vamos continuar. E o sofrimento vai continuar, porque a palavra do Senhor, ela fala que após a volta de Jesus, a dor e o sofrimento vai ser maior nesta terra. Então que possamos conhecer a Deus como Pai, buscá-lo. Chame por Ele, busque por Ele, procure conhecer, fale com Ele na sua mente, no seu coração. Comece a conversar. Eu quero te conhecer, Deus, eu quero mais do Senhor, mas eu quero conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que fala, o Deus que habita no meio do seu povo. E o Senhor vai se revelar. E juntos seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus, Ele habitará no nosso meio. Porque assim está na palavra do Senhor. E eu te convido a fazer parte desse povo. Eu te convido a fazer parte desse exército de filhos de Deus. Porque daí clamaremos em uma só voz. E o Senhor vai vir e vai habitar no nosso meio, e nós seremos governados, e nós seguiremos somente a Ele, porque Ele vai nos ensinar o que falar, Ele vai nos ensinar como agir, Ele vai lutar por nós. Porque aqueles que creem, o Senhor luta por eles. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao meu coração, e que Ele venha transformar a sua vida, assim como tem transformado a minha.